Se por um lado eu fico feliz em ver o Nintendo Switch 2 com tudo o que foi apresentado, seu hardware mais coerente ao momento que estamos e etc., por outro, eu fico preocupado que a Nintendo esteja tomando ações por ser a líder do mercado e esteja se aproveitando disso para tirar vantagem e nós queremos pagar o preço. Eu quero te levar comigo nesse mix de sensações, mostrando o que eu gostei da Direct do Switch 2 e o que me deixou bem preocupado, pois para nós aqui do Brasil a fatura sempre é maior. Mas vamos lá. Primeiro, o novo Mario Kart World é incrível, a possibilidade de jogar com 24 jogadores no mesmo mapa, termos um mundo aberto conectado nas fases e a integração com um novo recurso chamado Game Chat vai tornar tudo mais divertido. Porém, nesse jogo mora um aspecto bastante preocupante que vou falar à frente. O Game Chat em si é algo muito bom, já que pedíamos por isso há tempos no atual Switch, já que por aqui não temos comunicação por voz nativa com os amigos ao jogar, diferente dos consoles concorrentes que possuem há anos, mas por aqui é aquele jeitinho Nintendo que não quer fazer o que todos já fazem do mesmo jeito, já que o Game Chat prefere dar destaque aos seus amigos dividindo sua tela de gameplay e terá como apresentar a tela de jogo de cada um deles durante o bate-papo. Algo muito bem-vindo. Tivemos o Game Share, que para os fãs de longa data da Nintendo vão se lembrar de um recurso similar no Nintendo DS e 3DS, onde uma pessoa com um jogo podia compartilhar o mesmo com até 3 amigos, algo que retorna no Switch 2, mas com avanços, já que agora você poderá compartilhar seu jogo de forma mais rápida para todos jogarem logo. E lógico, a Nintendo mostrou o hardware do Switch 2, que demonstra ser um portátil incrível, que ligado a dock faz o tão pedido 4K da turma, mas que lógico, nessa primeira versão traz uma tela LCD, para no futuro trazer um OLED. Enfim, o hardware é coerente ao momento atual, se olhar para os concorrentes como Legion Go, ROG Ally e Steam Deck, por exemplo. Mas vamos para os pontos preocupantes, dos mais leves aos mais agressivos. A Nintendo mostrou que tem muitas empresas parceiras com eles, mostrando muitos jogos com versões para o Switch 2 e alguns exclusivos de empresas que foram novidade, como a From Software mostrando um exclusivo seu para a Nintendo, mas a primeira preocupação foram os jogos que serão portados para o Switch 2 vendidos a preços cheios, sendo que eram jogos já lançados no Switch 1 ou portes que foram segurados para estarem no Switch 2, mesmo podendo estar no atual Switch. Aqui, a preocupação são empresas querendo se aproveitar do fã da Nintendo, que paga o preço cheio e querem tirar proveito disso, pois no atual Switch já víamos alguns portes chegando por aqui com preço acima da média dos outros consoles, mas estávamos relevando por serem portes complicados de funcionarem no hardware atual. Mas um hardware novo, recebendo um jogo já lançado, em vez de um pacote de aprimoramento, me deixa com uma pulga atrás da orelha. E vamos subir um pouco mais a régua, o preço do console. A Nintendo não revelou no vídeo, mas sim divulgou no seu site na versão norte-americana que o Switch 2 custará, na versão base, $449 e com o jogo Mario Kart World, os seus $499. Estamos falando do maior preço de venda que um console da Nintendo já teve em muito tempo, um valor até mesmo acima dos concorrentes Sony e Microsoft, mas não muito longe dos computadores portáteis que já citei da Lenovo, Asus e Steam. Então, o valor faz sentido ao aparelho que estamos falando, mas como console em si é um valor alto, que ainda não foi revelado o preço de venda no Brasil, mas podemos esperar valores maiores que o do PlayStation 5 ou Xbox Series X, que será proibitivo para muitos e pode ser um luxo para poucos. Mas agora, que é o ponto que mais me preocupou, o novo preço do Mario Kart World de $80 na mídia digital e $90 na mídia física. E sim, esse preço de início não é para todos os lançamentos do Switch 2, já que o novo Donkey Kong virá por $70, mas já temos varejistas se aproveitando da situação lá nos Estados Unidos e começaram a precificar os jogos do Switch 2 todos a $80, pois sim, existe uma margem de cobrar mais, o comerciante será o primeiro que irá testar essa possibilidade no consumidor. A pior parte é que se o valor de $80 funcionar e o novo Mario Kart World tiver altas vendas vendido dessa forma,
O mercado vai adotar esse preço como o novo padrão do AAA e nós iremos ver esse preço em outros jogos, não só da Nintendo, mas quem sabe no GTA 6, que estão falando que é o maior orçamento utilizado num jogo eletrônico. Talvez no próximo Assassin's Creed, já que a Ubisoft ama inovações de preço no mercado. E quem sabe onde essa bola de neve vai parar. A minha preocupação é no se. Estamos vendo a Nintendo dar o pontapé inicial, mas estamos há anos vendo a indústria dos jogos AAA querendo faturar mais, já que seus jogos custam muito para serem produzidos. Contudo, nós queremos pagar essa conta. E sabe a pior parte? Quem ganha em dólar pode reclamar e acabar comprando, pois $80 por lá se paga em algumas semanas de trabalho. Já nós, brasileiros, país não tão desenvolvido assim, teremos que tirar uns R$ 500 do bolso, quase um aluguel do mês para muitos, para comprar um jogo que por aqui é luxo, já que se divertir vem depois de sobreviver. A Nintendo mostrou mais coisas na Direct, mas não vou me alongar aqui, podemos conversar mais durante os próximos vídeos que vou estar lançando. Te agradeço pelo tempo que passamos juntos, te desejo tudo de bom. Se quiser continuar por aqui, coloquei 2 vídeos do canal para você ver qual fica melhor para você. E até a próxima. Abração e até mais!